pessoal, tudo bem? Bom, vocês têm observado que os nossos lançamentos eles têm sido sem a contabilização de juros e despesas, né? Ou seja, quando eu vendo alguma coisa, eu estou vendendo sempre sem o lucro, seja mercadoria, seja em parte de imóvel, parte de veículos, móveis e utensílios, né? Eu tenho realizado sempre as operações sem considerar eventuais receitas ou perdas que essa operação pode advir. Então, agora nós vamos começar a falar um pouco sobre essas receitas e essas perdas, né? Então, assim, o conteúdo do capítulo 4 ele começa pelas variações do patrimônio líquido, ou seja, despesas, receitas e resultados. Entre as principais causas da variação do patrimônio líquido estão o investimento inicial e posteriores de capital. E também, além disso, o resultado do confronto entre as receitas e as despesas do período. Então, lá no grupo do patrimônio líquido, abaixo do meu capital social subscrito e a realizar ou integralizar, vão aparecer também o resultado desse confronto entre receitas e despesas. Qual é o resultado? O lucro ou o prejuízo que as operações da empresa tiveram. Mas primeiro a gente precisa entender então o que são as receitas, né? As receitas, elas são as entradas de elementos para o ativo sob forma de dinheiro ou direitos a receber. Então, no caso, essa entrada de elementos para o ativo, elas vão ser oriunda da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou juros sobre depósitos bancários ou títulos. Então, na verdade, agora quando eu vender uma mercadoria na empresa, eu não vou mais contabilizar reduzindo o meu estoque. Porque se eu reduzir o meu estoque, eu não estou considerando o valor de venda e apenas, né, o valor que eu comprei a mercadoria. Então, para considerar o valor de venda, eu vou utilizar uma conta de receita chamada venda de mercadorias ou prestação de serviços, certo? Além disso, eu posso ter receitas também com juros bancários, ou seja, quando a gente faz uma aplicação numa poupança, por exemplo, não vai ter um rendimento dessa poupança? Esse rendimento da poupança ele vai ser uma receita para a empresa. Outro exemplo seria também nos títulos que os clientes pagam para a empresa. Quando o cliente paga esse título em atraso, a empresa ela cobra juros dos clientes. Esses juros também vão compor as receitas da empresa. E como despesas? Bem, como despesas, elas vão ser oriundas do consumo de bens ou serviços que diretamente ou indiretamente ajuda a produzir uma receita. Então, nós temos despesas que vão diminuir o ativo, por exemplo, quando ocorre o pagamento de juros, né, eu vou tirar mais valores do ativo, ou então vou ter despesas aumentando o passivo, por exemplo, quando eu pego o empréstimo, né, eu pego o empréstimo no valor de 5.000 e eu me obrigo a pagar 6.000. Por que essa diferença? Essa diferença é porque eu vou ter juros sobre esse valor que eu peguei emprestado. Então, o valor ele aumenta o meu passivo, certo? Bom, o confronto das receitas e das despesas é o que eu chamo de resultado e que vai aparecer no meu balanço patrimonial logo abaixo da conta de capital. Então, quando eu fizer esse confronto, receita e despesa, e as minhas receitas forem maior que as minhas despesas, eu vou ter um resultado positivo denominado de lucro. E esse lucro vai aparecer lá no meu balanço. Se as minhas despesas forem maiores que as minhas receitas, eu vou ter então um resultado negativo, chamado prejuízo, e esse prejuízo também vai aparecer no meu balanço patrimonial
abaixo da conta de capital social, porém, como ele é um resultado negativo, ele vai aparecer com um sinal negativo na frente, certo? Bom, como que o meu patrimônio líquido vai variar, então? Meu patrimônio líquido, ele varia de acordo com a sua natureza. Qual é a natureza do patrimônio líquido? É credora. Então, meu patrimônio líquido ele vai aumentar com créditos e vai diminuir com débitos. Qual é a natureza das contas de despesa? As naturezas de conta de despesa são devedoras. Então, as minhas despesas que são devedoras vão diminuir o meu patrimônio líquido. Qual é a natureza das minhas contas de receita? A natureza das minhas contas de receita são credoras e elas vão aumentar o meu patrimônio líquido, certo? Por hoje, então, a gente fica por aqui e até breve, então. Obrigada.